Na recente audiência do Congresso dos Estados Unidos, os ex-agentes de inteligência dos Estados Unidos, David Grush, David Fravor e Ryan Graves, compareceram sob juramento para testemunhar sobre a existência de alienígenas. Durante seu depoimento, eles também revelaram que o governo entrou em contato com esses seres extraterrestres. Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial or otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. Além disso, eles afirmam que o governo possui corpos não humanos de origem extraterrestre e recuperou uma aeronave não humana. Essas revelações levantam questões sobre a crença na existência de alienígenas e os avistamentos sobre os quais eles estão falando. Em 24 de junho de 1947, o empresário norte-americano Kenneth Arnold causou um frenesi na mídia após relatar ter testemunhado objetos voadores em forma de píris, e assim começou a moda dos OVNIs, com uma enxurrada de histórias semelhantes aparecendo ao redor do mundo. O acidente de OVNI mais famoso é considerado ter ocorrido em julho de 1947, perto de Roswell, Novo México. Naquele ano, relatos de objetos estranhos no céu estavam se espalhando em várias partes do mundo. Um fazendeiro chamado William Brazel acordou para um dia normal de trabalho em sua fazenda, localizada a 75 milhas ao norte de Roswell, quando fez uma descoberta chocante. Ele encontrou uma grande área de destroços brilhantes feitos de tiras de borracha, papel alumínio, papel resistente e palitos. Esses acontecimentos geraram intenso interesse e especulação sobre a presença de vida extraterrestre, alimentando as teorias e histórias sobre OVNIs por décadas. Logo, o Roswell Army Airfield anunciou que teve a sorte de adquirir a posse de um disco por meio da cooperação de um dos fazendeiros locais e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O major Jesse A. Marcel liderou o grupo de inteligência enviado ao local, o qual posteriormente coletou os destroços e os entregou às autoridades superiores. Durante o trajeto, a curiosidade se sobressaiu e o major Marcel abriu uma caixa. O guarda mais tarde relatou que o que ele viu tinha marcas semelhantes a hieróglifos. No entanto, o exército rapidamente interveio e desacreditou a história, alegando que os destroços eram provenientes de um acidente com um balão meteorológico. Além disso, Marcel foi instruído a aparecer em uma conferência de imprensa segurando os destroços. No final, apenas o testemunho ambíguo permaneceu, sem evidências de corpos extraterrestres ou destroços alienígenas. Essa declaração aparentemente muda tudo, deixando dúvidas e questionamentos sobre o que realmente aconteceu em Roswell naquele fatídico episódio. O mistério persiste, alimentando teorias e especulações sobre a possibilidade de um evento extraterrestre encoberto. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Esta foi a resposta que obtivemos. As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries. Yeah. Seguindo em frente, vamos falar sobre o Tic Tac UFO. What astonished you the most about the flight capabilities of these Tic Tac, very briefly? The performance. Absolute performance. It was... Em 2004, pilotos de caças navais que decolaram da aeronave nuclear USS Nimitz não apenas avistaram, mas também registraram um objeto estranho que ficou conhecido como o Tic Tac, devido à sua forma oblonga. Anos depois, esse enigmático encontro com OVNIs foi revelado pelo New York Times, com várias testemunhas oculares ao longo dos anos descrevendo o que presenciaram. Um dos 3 vídeos infravermelhos gravados em 2004 e compartilhados pelo Times em 2017 mostra o objeto oblongo não identificado, apelidado de Tic Tac. Um dos pilotos relatou: "A coisa que mais me chamou a atenção foi o quão errático ele estava se comportando. Estava se movendo de maneiras que não são fisicamente normais. Isso me chamou a atenção porque as aeronaves, sejam tripuladas ou não, ainda precisam obedecer às leis da física." Esse incidente intrigante continua gerando mistério e especulação, levando a discussões sobre a possibilidade de encontros com tecnologias avançadas e não convencionais, ainda não explicadas pela ciência atual. Quando solicitado a descrever o movimento dos OVNIs, esta é a resposta dada. Yeah, I concur with that. We have nothing that can stop in midair and go the other direction, nor do we have anything that can, like in our situation, come down from space, hang out for 3 hours and go back up. Esse incidente na Cornualha, Inglaterra, em novembro de 2020,
parece bastante semelhante ao encontro anterior com OVNIs mencionado. Durante a gravação de um pôr do sol, um turista capturou a imagem de um OVNI brilhante movendo-se pelo horizonte. Repentinamente o objeto parou. Pairou por um segundo e, em seguida, disparou para o céu, cobrindo 3.000 pés em menos de um segundo antes de desaparecer. Esses avistamentos intrigantes e incomuns continuam levantando perguntas sobre a presença de fenômenos aéreos inexplicáveis e desafiando as explicações convencionais. Embora não haja uma explicação definitiva para esses eventos, eles servem como um lembrete de que ainda há muito que não sabemos sobre o universo e suas possíveis formas de vida ou tecnologias avançadas. Após consulta sobre a descrição de OVNIs, esta foi a resposta dada. We were primarily seeing dark gray or black cubes inside of a clear sphere. I'm sorry, dark gray or black cubes? Yes, inside of a clear sphere, where the apex or tips of the cube were touching the inside of that sphere. And that was primarily what was being reported when we were able to gain a visual tally of these objects. Essa declaração descreve 2 incidentes relacionados a avistamentos de objetos não identificados. UAPs, Unidentified Aerial Phenomena. Em fevereiro de 2020, um vídeo intitulado One of a Kind mostra um Airbus A320 voando em Medellín, Colômbia, em um voo de rotina a uma altitude de mais de 30.000 pés. O capitão percebe algo estranho e aponta sua câmera para fora da janela, onde avista um objeto de aparência metálica voando em linha reta. Ampliando a imagem, é possível ver que o objeto parece um cubo, com cientistas estimando seu tamanho entre 10 a 15 pés de diâmetro. O que torna esse incidente ainda mais fascinante é que, em 2018, um objeto não identificado semelhante foi avistado por um piloto de caça FA-18, também a uma altitude de aproximadamente 30.000 pés. Tanto o piloto que tirou a foto quanto outro piloto presente avistaram o UAP em forma de cubo. Embora a organização tenha sugerido a possibilidade de o objeto ser algum tipo de refletor de radar militar ou balão de pesquisa, os 2 oficiais de defesa com quem conversaram descreveram o objeto como tendo uma dinâmica de voo incomum para um balão. O mais notável é que o objeto estava supostamente completamente imóvel, apesar das correntes de ar no ambiente. Outra alegação interessante é que existe a possibilidade de que o governo dos EUA esteja atualmente envolvido em engenharia reversa de tecnologia alienígena, supostamente recuperada de OVNIs. Essas declarações levantam questões sobre a natureza dos UAPs, sua origem e a possível implicação de tecnologia avançada não identificada na atmosfera da Terra. Nessa entrevista, o congressista do Tennessee, Tim Burchett, levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de o governo dos Estados Unidos ter recuperado uma embarcação alienígena e talvez seres extraterrestres. Ele faz referência a um incidente recente envolvendo o fechamento de uma série de balões de alta altitude. A ideia de o governo dos Estados Unidos recuperar tecnologia alienígena e encobrir informações não é nova, mas junto com outras alegações, isso levanta a questão de se a crença em OVNIs e tecnologias extraterrestres está se tornando mais populares do que se pensava. Em entrevistas, funcionários do governo, falando sob condição de anonimato, afirmam que existem pessoas dentro do Pentágono que estão protegendo informações interessantes de serem divulgadas ao público, enquanto outros dentro e fora do Departamento de Defesa estão tentando trazer essas questões para a luz do dia. A menção de uma possível caveira e ossos de uma sociedade secreta sugere que há um nível de segredo e ocultação em torno dessas questões. O que eles sabem e desejam manter em segredo é um mistério. A entrevista indica que há mais incidentes desse tipo e menções a serem revelados no futuro, e o entrevistador promete continuar atualizando o público sobre o assunto. Essa declaração mostra que o tema dos OVNIs e possíveis contatos extraterrestres é objeto de interesse crescente e contínuo debate, com autoridades governamentais envolvidas e algumas informações mantidas fora do alcance do público. O mistério em torno desses incidentes e a curiosidade pública sobre o assunto parecem estar ganhando mais destaque do que nunca.